Oh, glória a Jesus. A paz do Senhor, queridos. Você está sentindo a presença de Deus nesta noite? Diga glória a Deus. Esse não é outro lugar senão a casa do nosso Pai. É um ambiente propício para o agir do Espírito de Deus. E eu vou dizer que nós não viemos aqui apenas para um ajuntamento, mas nós entramos em audiência com o trono da graça do Pai. Aquilo que ninguém pode fazer, Deus pode agir por tua causa nesta noite. É bom estarmos ligados, irmãos, porque nós não sabemos a que hora ou momento que o Espírito de Deus resolverá mudar o nosso cativeiro. Nós estamos nesta noite à empleita do nosso milagre. E eu, quando falo em milagre, eu me lembro de alguém que estava à beira de um tanque, e nesse tanque ele estava com a expectativa sobre o movimento das águas, mas o dono do movimento, o dono das fontes, o dono da água, chegou diante daquele povo, daquele homem, e lhe fez apenas uma pergunta, e ele naquele dia inesperado recebeu a cura, recebeu o seu milagre. Esta é uma casa de milagre, porque milagre para nós é difícil, mas para o Deus que servimos, milagre é coisa natural. Aleluia. Queridos, eu quero louvar a Deus por estar nesta noite aqui juntamente com esta querida igreja. Eu hoje deixei a congregação de Betesda ali na mão dos meus auxiliares e vim com muito carinho atender o convite desta casa, deste povo. Eu quero agradecer ao pastor Edson, ao nosso querido obreiro Daigro, por nos convidar e novamente estar juntamente com vocês. Não vou ser, aleluia, extensivo, mas eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia nesta oportunidade, no capítulo de número 11 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos apresenta Marcos, e o versículo é o versículo 12, 13, 14, e depois nós vamos, partindo do versículo 20, ler apenas alguns versículos para podermos estar meditando de uma forma bem breve sobre esta parábola, ou sobre este acontecimento, melhor dizendo, que o Senhor Jesus, no seu ministério, ele dá a oportunidade aos seus discípulos de participar. Você encontrou o texto e pode dizer amém? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais nasça ou coma, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, ou seja, a palavra de Jesus. E versículo 20 vai dizendo: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que a amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Amém? Você pode estar assentado, meu querido. Aqui tem uma fonte de água viva, o alimento santo é Deus quem dá. Aqui tem uma fonte de água viva, o alimento santo é Deus quem dá. Eu vim beber, eu vim beber, eu vim beber, preciso me converter. Eu vim beber, eu vim beber, eu vim beber, com Jesus vim aprender.
vim aprender. Aleluia. O Mestre Jesus, o homem da Galileia, está nesta noite, não só para nos ensinar, mas também para alimentar a nossa vida. Escute bem uma coisa, irmãos, o que é milagre? Eu posso perguntar a vocês, e vocês vão me dizer com uma palavra bem simples o seguinte: milagre é um ato ou um acontecimento inexplicável, ou algo sobrenatural, algo que foge do controle do homem. É aquilo que eu não faço, é aquilo que você não faz, é aquilo que ninguém pode realizar. Então o céu entra em ação e torna possível aquilo que não era impossível. É um ato inexplicável. Ele pode agir favoravelmente ou pode agir também com juízo, como os irmãos escolheram para esta noite este tema: o milagre que traz ou que produz juízo. Antes de entrar no texto, eu, quando estava estudando, ou pelo menos meditando de forma bem superficial sobre o assunto, porque esse assunto é muito profundo, e se nós mergulharmos nele, o dia, a noite, não seria suficiente, porque Jesus está falando muito mais coisas do que apenas aquilo que está aparente. Ele está falando muito mais profundo do que apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas eu me lembrei do que diz o livro de 1 Reis, quando Acabe e Jezabel estavam no dia do seu casamento, e a Bíblia diz que um homem chamado Elias, tisbita, ninguém nem sabe aonde fica Tisbe. Alguém pode dizer, esse homem surgiu do nada, mas escute bem, esse homem não surge do nada sozinho. Ele aparece no cenário para dizer àquele povo que quando Deus quer se pronunciar, Ele não precisa da mídia, Ele tem os seus escolhidos, independente de que alguém o conheça ou não. Elias se apresenta à porta da cidade e diz: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não haverá chuva e nem orvalho. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E ele vai dizer: senão segundo a minha palavra. É uma palavra de juízo que está sendo agora pronunciada a uma casa longe, afastada do propósito do Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer que 3 anos e 6 meses, nem chuva e nem orvalho. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: chuva é algo esporádico, nem todo dia chove. Hoje chove, amanhã não. Mas o orvalho é algo que diz respeito do cotidiano. Mesmo que você não veja, mas por altas horas da madrugada, há um sereno que rega a terra e que ajuda no processo da vegetação. E Elias se levanta por causa da indignação de Acabe, rei de Israel, associar-se a uma rainha que, segundo a palavra de Deus, ela não era da linhagem, e trouxe o mal para dentro da cidade. E a Bíblia diz o seguinte, segundo a palavra de Elias: oh, glória a Deus, nem chuva e nem orvalho. Veja bem que o milagre é esse, quando Deus interfere nos fenômenos naturais da natureza para dizer ao homem: eu sou o autoexistente, eu sou pré-existente, sem mim nada do que está feito se fez. Ou seja, Ele é a origem de todas as coisas. O milagre revelado por Elias não vem somente mostrar o poder de Deus, mas o milagre revelado pela palavra de Elias, que foi uma sentença
do céu veio mostrar também que não existe outro Deus senão Jeová, porque da parte de Jezabel se dizia que Baal e Acera era quem dominava as estações, a fertilidade, e Deus entra no cenário para mostrar que quando a boca de Deus se pronuncia, não tem Baal, não tem Acera, porque Deus, quando quer, fecha a torneira, quando Deus quer, fecha a porta, quando Deus quer, Ele impede, como fez na vida de Balaão, coloca o anjo no caminho com a espada desembainhada, porque quando Ele quer agir por meio sobrenatural, não tem quem impeça o nosso Deus de agir. É um milagre que traz juízo, é um milagre que pronuncia um momento de dificuldade, e quando a boca de Deus se abre, ela não abre à toa, ela abre com propósito. E aqui não é diferente, porque se com Elias quem se pronunciou foi o pai, agora aqui nesse momento quem se pronuncia em Betânia é o próprio Filho de Deus, é Cristo Jesus, que também faz parte da mesma essência. João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A Bíblia vai dizer: sem Ele nada do que é feito se fez. Ou seja, tudo que temos visto antes de existir, Ele já era. Ele disse: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, disse o Senhor, quem impedirá? A última fala está com Ele, a última palavra vem dele, e não importa os diagnósticos, não importa a sentença que não foi favorável, se Ele abrir a boca nessa noite, Deus entra na tua casa, Deus entra na tua família, Deus entra nos teus negócios, e não há ferramenta e nem arma preparada contra ti que prevaleça, porque Ele é o Senhor. E eu preciso deixar isso claro: quem se pronuncia em Betânia não é qualquer um, não é um líder religioso, não é apenas um rabino, um rabi, um raboni, um mestre da sinagoga. Quem está falando aqui é alguém que tem o domínio sobre os fenômenos da natureza, alguém que disse ao mar: quieta-te, vento, cala-te, e a Bíblia diz que se fez bonança. Jesus não está aqui fazendo média, e muito menos fazendo alguma coisa para se promover. Jesus está dando uma aula para os seus discípulos. Quem anda com Jesus aprende até quando Ele não fala. Quem anda com Jesus aprende quando Ele fala também. E aqui está Jesus e os seus discípulos na última semana de vida, porque daqui a pouco Ele entra em Jerusalém, e por causa da humanidade Ele vai ser crucificado, Ele vai entregar-se como o cordeiro mudo que fora ao matadouro, para que por meio do seu sacrifício toda a humanidade fosse salva, resgatada, e por meio deste pagamento no cartório do Calvário, nunca mais Satanás poderia reivindicar alguma coisa contra a tua vida. A Bíblia diz que a cédula que era contrária à minha alma foi cravada na cruz do Calvário. Sabe o que isso quer dizer? Que a minha dívida foi paga. Eu não devo nada para Satanás. Você não deve nada para Satanás. Mas pastor, eu sou cheio de defeito. Pastor, eu tenho uma porção de falha. Mas o céu te amou a si mesmo, e Jesus te alcançou, e você faz parte do projeto do céu. E é por isso que nós estamos aqui,
Porque se o sacrifício não fosse válido, hoje não estaríamos aqui como igreja de Jesus, prevalecendo contra a porta do inferno que se levanta todo dia contra a tua casa e a minha casa. E quando eu falo minha casa, eu não estou falando somente da minha família ou do prédio onde eu moro, eu estou falando da casa espiritual, do tabernáculo do Deus vivente. Cada um de nós somos propriedade exclusiva do Senhor, do nosso Deus, o Salvador do mundo. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo está trabalhando. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: quem quer ter negócio com o céu, quem quer ser discípulo de Jesus, tem que aprender uma coisa básica. Tem muito trabalho para ser feito. Lá em Betesda, pastor, eu sei que aqui não acontece isso, mas crente quando reclama porque não tem oportunidade, porque ninguém abre a oportunidade, eu digo, tem muita coisa para fazer. A gente às vezes pensa que o fazer para Jesus está limitado a esse espaço que eu estou aqui. Você pode servir a Jesus na tua casa, na tua escola, no teu trabalho, dentro do ônibus, no supermercado. Você pode, porque tem trabalho para ser feito. A gente quer fazer aliança com esta sociedade e o mundo fala de futebol, de política, de pornografia, e alguém diz para os crentes: você tem que ser ético, você não pode falar de Jesus porque incomoda. Que incomode-se a terra. É Jesus a minha esperança, é Jesus a minha vida, é Jesus a minha saúde, é Jesus a minha finança, é Jesus a minha paz, é Jesus a minha esperança. Ele é o guarda fiel do seu povo, e aonde estiver um crente, há um campo missionário para que o nome de Jesus seja dito e seja falado. Irmãos, a igreja está na defensiva, mas está chegando o tempo que você vai sair de cima do muro. Você vai saber que muro é lugar de arame farpado. Crente tem lado e ele precisa se pronunciar, porque neste momento, mais do que nunca, você precisa saber que os céus contam com o teu testemunho. Esse negócio de ser crente nominal, de ser crente de rótulo, eu não preciso falar, porque todo mundo sabe que eu sou. Meu filho, o Senhor mandou você abrir a tua boca e espalhar para os quatro cantos da terra quem tu é. Esse negócio de que o céu não precisa que tu fale, eu sei que o céu não precisa, mas talvez o inferno seja surdo e ele vai precisar ouvir a minha voz. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo e você também é. A última semana, perto da crucificação, Jesus passa por Betânia, e como Jesus era um homem de trabalho, eu acredito que ele estava com fome. Aleluia, ele estava faminto. E quando eu estou com vontade de dormir, eu vou para o meu quarto. Quando eu estou com vontade de tomar um banho, eu vou para o meu banheiro. Mas quando eu estou com vontade de comer, eu vou para onde? Eu vou para a cozinha, porque eu sei que é lá que o negócio fica bom. Então Jesus está aqui em movimento, porque quem anda com Jesus se movimenta. Esse negócio de crente parado, você precisa tomar um choque de realidade, porque os céus estão em movimento. Eu estive em Jerusalém, e quando cheguei numa sinagoga, eu vi os rabinos e quem estava lá orando diante do muro e se movimentando. Eu não entendi muito bem. Eu digo, como é que alguém pode ler a Torá em movimento para frente e para trás? Eu pensei, como é que alguém pode orar se movimentando para frente e para trás? Vim para o Brasil, e numa das vezes que eu estava assistindo Geographic, alguma coisa, eu vi alguém falando a respeito do que acontece nas sinagogas, e alguém olhou para uma criança aprendendo ali a lei na sinagoga, e aquela criança se movimentava, e alguém perguntou para quem estava na liderança da sinagoga, por que é que ele está lendo desse jeito? E aquele líder disse para ele, é porque o dono da sinagoga, Yeshua,
Não, ele disse outro nome: Hashem está em movimento. Aleluia. Quem quer ter negócio com Jesus não anda parado, se movimenta em todos os sentidos. Quando eu não falo somente no sentido físico, espiritualmente. Se o negócio está apertado, se movimenta, vai buscar de quem pode resolver a tua causa, vai ao encontro daquele que pode mudar a sentença sobre a tua vida, porque o nosso Deus é assim. E Jesus estava entrando em Betânia, e possivelmente com fome, e a Bíblia diz que ele se dirige a uma figueira com folhas, Jesus vai a uma figueira que está com folhas, não é isso? Diga comigo: figueira com folhas. A gente, quando olha para uma árvore, a gente não olha somente para suas folhas, a gente olha para os seus frutos. Mas sabe por que Jesus se apresenta e vai à figueira buscar fruto nela? Porque a figueira, diferente das outras árvores, ela não coloca, aleluia, as suas folhas, aleluia, primeiro, aleluia, do que os seus frutos. Na figueira, a ordem da frutificação, pastor, é diferente. A figueira primeiro dá fruto para depois dar folha, e isso fala de muita coisa especial. Jesus sabia que apesar daquele tempo não ser tempo de figo, mas se aquela figueira estava floreida, se estava cheia de folha, ela tinha obrigação de, além das folhas, também ter frutos, porque é natural da figueira dar fruto antes das folhas. Sabe, meu querido, Jesus está falando de uma vida cristã. Não adianta estar igual crente, roupa de crente, não que eu tenha nada contra, porque a Bíblia diz que nós devemos seguir os bons exemplos, e a ordem é essa: decência e ordem. Você não precisa ser retrógrado, você pode ser um crente moderno, você não pode ser um crente mundano, porque você vai mostrar com aquilo que você se apresenta para a sociedade quem é você por dentro, porque a gente conhece o crente de verdade no pacote inteiro. Não vem para cá dizer que Jesus só quer meu coração, não é açougueiro. Jesus quer o meu espírito, a minha alma e também o meu corpo. O meu espírito engrandece a Ele, a minha alma adora e o meu corpo também, templo e morada do Espírito Santo. Eu engrandeço, oh meu Deus, com o meu corpo. É um conjunto, irmãos. A gente ou serve por completo ou não serve de jeito nenhum. A Bíblia diz que quando Jesus olha para a figueira e vê a figueira cheia de folhas, ele está dizendo: tem que ter fruto, porque quem tem folha tem que ter fruto. No caso da figueira, porque frutos na figueira vêm antes do que, aleluia, as suas folhas. Não adianta ter um parecer de autopiedade e não ter frutos, porque a Bíblia diz que Deus nos conhece não é pela a nossa aparência, Deus nos conhece pelos nossos frutos, pelos nossos frutos. Deus nos conhece não é pelo aquilo que eu digo ser, Deus me conhece por aquilo que eu produzo para o reino, por aquilo que eu produzo. E Jesus está dizendo: esta figueira que estamos falando dela tem a ver com a vida de cada crente, porque o mundo também tem fome, e quando o mundo precisar de alimento, ele vai bater na porta da tua figueira. Figueira que chama José, figueira que chama Maria, figueira que chama Antônia, figueira que chama Eliseu, figueira que chama o nosso querido irmão Edson, figueira que chama-se crente. A Bíblia vai dizer que Jesus se dirige a esta figueira porque ela tinha folha, ela tinha aparência. Jesus foi ver nela, e quando Jesus chega na figueira, ele olha para a figueira, ela tem folha, mas ela não tem fruto. Aleluia. E Jesus Cristo sabia qual era a essência daquela árvore, porque João no capítulo 1, versículo 3, eu já citei aqui, está escrito que ele diz o seguinte, aleluia:
sem Ele, nada foi feito. Então, antes da figueira ser plantada ou existir, o Senhor dizia: eu acompanhei todo o processo, e o processo de frutificação nesse tipo de árvore é esse: frutos, depois folhas. Aleluia. Então Jesus se aproxima, porque quem apresenta folha, no caso de sendo uma figueira, tem que ter fruto. Aleluia. E Jesus Cristo sabia que aquele era o tempo de folhas e não de frutos, porque o texto vai dizer o seguinte, aleluia: então nada achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Irmão, se não era tempo de figo, o que Jesus foi fazer ali? Se não era tempo de figos, o que é que Jesus vai fazer ali? Aleluia. Ele é o dono da figueira. Irmãos, e quando eu li isso, eu me lembrei do capítulo 15 do Evangelho de João, quando Jesus Cristo fala não agora sobre a figueira, mas fala sobre a videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Quando a Bíblia fala na videira do capítulo 15 de João, ele está apontando para Israel, que no antigo pacto era a videira que o céu tinha plantado. Mas como Israel não cumpriu o seu papel, Jesus se apresenta dizendo: eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas. Escute bem, nós éramos uma figueira brava, não tínhamos fruto bom, alguém chama de jambuzeiro, mas agora Jesus entrou na nossa vida. Não importa a tua vida passada pregressa, se você descia morro, subia morro, se era do barraco ou se não, eu quero dizer que você foi enxertado em Jesus, que é a videira verdadeira. E a videira alimenta o tronco pelas suas raízes, e os seus galhos, as varas, os ramos desta videira são alimentados pela seiva que ela extrai, aleluia, e fortalece os seus ramos para que eles possam dar bons frutos. Mas Jesus vai dizer lá em capítulo 15 de João, que toda vara que não produz o seu fruto, ele vem e faz o quê? Corta. Aleluia. Para que cortar? Para que a vara seca não impeça da vara boa produzir o seu fruto. Tem gente que nem produz e ainda atrapalha quem está produzindo. Mas Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Jesus sabia, aleluia, qual era o sistema. Se não nasceu para o propósito que foi criado, vai ser arrancado. Oh meu Deus. E a Bíblia vai me ensinar que os céus não implantam juízo sem antes nos dar oportunidades. Porque Deus é longânimo. A Bíblia diz que Ele é longânimo. Ele nos dá espaço, Ele nos dá tempo, para que, aprendendo o processo, nós possamos produzir, porque a Bíblia diz que nós somos conhecidos pelos frutos que nós produzimos. E a Bíblia diz que, não achando fruto, o Senhor Jesus Cristo então faz o quê? Ele diz à figueira: eu te dei tempo, eu te plantei em boa terra, porque eu te dei oportunidade, tuas folhas estão verdes, é a misericórdia e a bênção do Senhor. Eu te dei oportunidade,
como você não aproveitou a oportunidade que eu te dei, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Jesus não negocia, não conversa, ele só libera a palavra. Mas pastor, Jesus foi muito duro. Ele é antes da figueira. Ele conhece o processo de frutificação. Ele sabe que se a figueira tinha folha, tinha obrigação de ter. Aí alguém diz assim: não, eu não tenho chamada para evangelizar, eu não tenho chamada para cantar no conjunto, eu não tenho chamada para orar por ninguém, eu não tenho chamada, sou membro de banco. Eu vou te chamar de prego e parafuso. Os membros do banco, é esses parafusos que ligam, é esses parafusos que colocam o banco em conexão com a outra parte, para que eles possam compor esse móvel que nós sentamos e nos apoiamos para descanso nosso. Jesus não te chamou para que você ficasse apático. Jesus não te chamou como servo de Deus para que você vivesse uma vida medíocre, abaixo do que o céu estabeleceu para vocês. O profeta Isaías, no capítulo 43, vai dizer em duas oportunidades, o Senhor se pronunciando na boca do profeta, e disse assim: vós sois as minhas testemunhas. Irmãos, e o que é dever de uma testemunha? A testemunha tem a obrigação, a verdadeira, de falar do que ela tem visto e ouvido. E isso fala da experiência vivida. Jesus transformou a tua vida, independente de onde você era, o que você fazia, como você agia. Jesus entrou, mudou, te transformou, te colocou em um patamar especial. Você pensa apenas para te dar status? Jesus te transformou para que você pudesse transmitir àqueles que agora vivem como você vivia, que existe um Deus no céu que transforma o coração daqueles que Ele deseja salvar. Sabe, meus irmãos, mais importante do que a aparência é o nosso testemunho e o fruto que nós produzimos. Eu estou falando tudo isso para quê, pastor? Para dizer que se eu não vivo para o propósito, não tenho propósito para a vida. E os céus me criaram para produzir, porque aqui na terra a gente dá um jeito, mas o céu não produziu, corta. O machado já está, a raiz, já está posto a raiz da árvore. E o tempo é esse. Irmãos, o tempo é esse. A Bíblia diz que então Jesus disse: nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos fizeram o quê? Ouviram. Jesus fala, vira as costas e vai embora. Aquela figueira perdeu a oportunidade de alimentar o Senhor dos Senhores, o Mestre Jesus, o Filho de Deus. E o Senhor dizia: é a última vez que eu passo por ti, mas se os teus frutos não servem para me alimentar, também não servirão para alimentar a mais ninguém. É sério, irmãos, é uma coisa muito séria. Jesus está dizendo para a igreja que nós estamos vivendo o tempo da oportunidade. Quando você abre a palavra de Deus no capítulo 13 de Lucas,
você vai verificar no versículo 6, Jesus falando uma outra parábola acerca de uma figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Olha aí, outro homem que vem buscar fruto da figueira e não achou. Pelo que disse o viticultor, há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira. Esses 3 anos fala do tempo da oportunidade que Deus espera que os que já foram enxertados nele possa produzir frutos. E não achou. O dono do campo disse, o dono da vinha disse: pode cortá-la, para que porque está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Olha bem, essa parábola, Jesus diz que quem não frutifica, além de ser inútil, está ocupando o lugar e o espaço de outra pessoa que poderia produzir para o reino. É a palavra que vocês escolheram para hoje. O milagre que produz juízo. Ele, porém, respondeu: Senhor, olha, o servo do dono da vinha disse: ainda este ano, deixe-a, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume ou enxerto. Se vir a dar fruto, bem está, se não, manda cortá-la. Irmão, veja bem a misericórdia do Senhor. Eu venho aqui hoje como alguém que veio para despertar você. Há um propósito, porque assim como Jesus procurou a figueira para se alimentar, o Senhor está dizendo para a igreja nessa noite: você é uma figueira que precisa alimentar a todos quanto te procurarem. Você tem testemunho, você tem a paz que o mundo não tem, porque Jesus disse: eu vos deixo a minha paz, não a deixo ou não a dou como o mundo a dá. Você tem paz. Outrora era oprimido, mas o poder do evangelho mudou a tua vida, e agora você tem uma palavra que pode alimentar alguém que, como você, estava oprimido. Você tem a palavra de perdão, o fruto do perdão. Eu poderia pegar aqui, porque essa figueira aponta no Antigo Testamento para Israel, mas ela também aponta para a epístola do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre os dons espirituais e os frutos do Espírito. Essa figueira não só tem dons, ela tem frutos. E a fé, o amor, a bondade, a mansidão, a benignidade. Oh, meu Deus do céu! Quando alguém necessitado chegar perto de você, seja simpático, seja bondoso, seja misericordioso, tenha uma palavra de ânimo, tenha uma palavra de fé, tenha uma palavra de amor. Irmãos, não adianta. Estava em casa, pastor Edson, e o Senhor falou ao meu coração sobre 3 tipos de oferta: a oferta do socorro, a oferta da gratidão e a oferta missionária. E eu então comecei a meditar nesse tipo de oferta. O Senhor disse: a oferta do socorro
É a oferta que Paulo recebeu quando estava os crentes de Jerusalém necessitados. Ele pede não para se completar, mas ele pede para levar para o necessitado. A oferta da gratidão, Números capítulo 31, vai dizer que numa batalha os homens de Moisés vão à peleja, e quando eles voltam da peleja, eles trazem uma oferta, e Moisés não entende muito bem, e os seus principais dizem a ele: olha, nesta peleja não morreram ninguém. É difícil você entrar no campo de batalha, lutar com a espada do inimigo e não ter nenhuma baixa. Mas lá, os capitães de Moisés vão dizer: nenhum dos soldados foram mortos. E aqui está a nossa oferta de gratidão. E a oferta de missões, que é a oferta que a gente manda para o campo. E lá em Betesda nós temos um dia que é o dia do socorro. A gente começa a observar, e quando nós encontramos uma família necessitada, não damos nome, porque o que a minha mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas nós levamos a igreja e dizemos: o nome da tua oferta é socorro. E nessa oferta a gente tem ajudado muita gente. E alguém diz assim: mas abaixou a receita. Ao contrário, Deus alcança quem necessita e abençoa os que congregam, porque mais boa coisa é dar do que receber. Escuta bem, eu não dou porque tenho, eu só tenho porque dou. Aleluia. E isso é fruto que eu produzo. Quando alguém chegar, a gente se esquiva. Não se esquive não. Procure ver se tu pode ajudar. Ah, pastor, eu não posso sozinho, mas se eu me juntar com os meus irmãos, ninguém tem falta de nada, porque o que um precisa está no nosso bolso. A gente não pode viver de folhas. Nós temos que viver de ações, de atitudes. Nós temos que viver de frutos. Irmãos, e você não sabe o que nós temos conseguido fazer. Nem vou dizer, porque a glória é de Jesus, e isso não é nenhuma qualidade minha, é dever nosso. A igreja primitiva tinham todos tudo em comum, e ninguém tinha falta de nada, tá? Ninguém tinha falta de nada. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ela ainda, que eu vou trabalhar essa figueira, e vamos dar mais um ano para ela. Sabe o que eu li lá no livro, na epístola de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Está aqui, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Mas ele diz assim também: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A misericórdia de Deus tem a sua medida. Porém, não retarda o Senhor a sua promessa. Aquilo que o Senhor fala, não volta atrás. Foi o que aconteceu com Jesus aqui. Nunca mais nasça fruto de ti, e ninguém se alimente do teu fruto. No dia seguinte, quando eles estão passando, eles olham para a figueira e ela secou-se até a sua raiz. Sabe o que Jesus está dizendo? Não brinque com Deus, porque Deus não é homem para mentir,
e nem filho do homem para se arrepender. Se a palavra é de bênção, é bênção, mas se a palavra for de juízo, sai da frente, porque ela se cumpre. A Bíblia diz que ele não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ainda dá tempo de produzirmos frutos de arrependimento. Senhor, eu não produzi até agora, conforme tu estavas esperando, me capacita, adube. Irmãos, o adubo do céu é oração, é jejum, é palavra, é comunhão, é tudo isso. Não adianta ter uma aparência de santo se as obras são de ímpios. Não adianta. Eu vivia num tempo em que eu era muito santo aos meus olhos. Não me comunicava, não me relacionava, porque ninguém orava como eu, ninguém jejuava como eu, ninguém tinha dons como eu. E um dia o Senhor me disse para mim, usando ninguém, o Senhor falou comigo: o céu é meu. Que decepção a minha. Eu pensava que eu era porteiro do céu e que o padrão para entrar era eu. E o Senhor disse: o céu é meu. E o Senhor me disse: o meu céu passa no meio da vida do teu irmão. Me quebrou. Porque quando Jesus falou assim, ele disse para mim: para entrar no meu céu, você tem que ter comunhão com teu irmão. E aí eu comecei a pedir perdão. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a produzir frutos de perdão. Porque a Bíblia vai dizer, quando Jesus ensina sobre a oração, que nós seremos perdoados pelo céu, assim como nós perdoamos aos nossos irmãos. E quem é que quer produzir fruto de perdão? A gente não quer nem pedir, que fará ceder. Mas o céu está dizendo: só é perdoado quem perdoa. Só é perdoado quem perdoa. Nós dirigimos um trabalho de libertação em Jardim América, e uma mulher saiu de uma religião e veio para a nossa. E de vez em quando, não, todo culto ela caía oprimida. E ela se queimava no fogo, e ela se jogava na rua, e ela era um desespero. Mas um dia nós fomos visitá-la, e levamos um amigo que veio do Piauí, que Deus usava muito em libertação. E aí, aquele amigo chegou na casa da irmã Zulmira, já era crente, aceitou Jesus de verdade, desceu às águas, mas todo culto ela caía oprimida, e ninguém sabia por quê. Mas naquela tarde, aquele amigo foi comigo e a minha sogra orar na casa dela. E quando chegamos na casa daquela mulher, pastor Edson, o pastor Eduardo disse assim: Deus está me mostrando uma visão. Ele disse: eu vejo essa mulher numa cachoeira, tomando banho com sangue de um bode. Um demônio tomou a mente dela. E o Senhor disse que a razão dela estar desse jeito é porque ela precisa perdoar o seu pai. Irmão, quando ele falou isso, a mulher foi tomada. E ela disse: eu não perdoo aquele maldito. O pai já havia morrido. E ali, ela voltou assim, e o pastor disse para ela: a irmã quer ficar liberta? Ela disse: eu quero. Ele disse: pois a tua libertação está ligada
a liberação de perdão ao seu pai. Ela disse: eu não posso perturbar um homem que no dia do meu casamento me estuprou, antes de me entregar ao meu esposo. Ele disse: mas a senhora precisa liberar perdão, não é por causa dele, é por causa da senhora, porque com ele o céu vai tratar. E aquela mulher, debaixo de muitas lágrimas, confessou perdão àquele homem e nunca mais ficou oprimida. Jesus quer encontrar fruto em você hoje. E talvez o fruto que o céu espera encontrar se chame perdão. E aí? A gente fala muito em perdão, mas a gente pouco perdoa. Você já percebeu que você só fica aborrecido com quem você ama? Se alguém na rua olhar para mim e dizer: tu é feio, eu vou dizer: sai, Satanás, do meu caminho, e vou dormir, nem vou lembrar daquele homem. Mas se eu chegar em casa, minha esposa diz assim: você está tão feio hoje, a gente fica magoado. Se o marido não notar no corte do cabelo, ou no vestido que comprou, ou em alguma coisa, aí ele não liga mais para mim. A gente fica sem falar uma semana, se bobear, alimenta daquela coisa e vai. Sabe por quê? Porque quem falou a palavra, pouca que fosse, é alguém que você ama. E quem ama tem que vigiar ao quadrado, porque você pode magoar quem mais você quer bem. Mas hoje, Jesus me trouxe aqui para dizer que dessa figueira, Jesus quer se alimentar do fruto chamado perdão. Porque quem não frutifica é prejudicado. Porque quem não dá fruto é prejudicado. O caso dessa figueira, Jesus olhou para ela e disse: porque eu procurei, não encontrei, tu perdeu a oportunidade que eu te dei de frutificar e de ser útil. Escute bem, irmãos, a igreja precisa ser útil. A igreja precisa ser útil. E a gente pensa que tudo que Deus espera de nós está atrelado ao mundo espiritual. Mas nós precisamos nos levantarmos hoje para socorrermos aqueles que tiverem necessidade. O Senhor disse para alguns, antes de ser levado à crucificação: eu estive preso e tu não me visitou, eu tive nu e tu não me vestiu, eu tive fome e tu não me deu de comer. Aí alguém disse: Senhor, quando foi que tu passou por esses problemas e nós não te socorremos? Jesus disse para eles: quando vocês deixaram de fazer a um desses que precisam, vocês estão deixando de fazer a mim também. Jesus precisa encontrar o fruto da assistência social no meio da sua igreja. Irmãos, nós não vivemos mais um tempo de necessidade como nós já vivemos. Eu sou um filho de uma família muito humilde e eu tenho saudade do tempo que os vizinhos eram como uma família. Você lembra disso? Os vizinhos tomavam conta dos filhos dos outros. Mamãe não precisava estar na esquina para me mandar ir para casa, que a vizinha dizia: vai para casa, porque senão eu vou falar com o teu pai. A gente saía da esquina. Era um tempo de muita necessidade, mas quando faltava a pola em casa, mamãe dava um pedacinho, um copo e dizia assim: vai na casa da Dona Maria e pede para ela um copinho de pó de café. Dona Maria abria a lata de mantimento, que geralmente era aquelas de esmalte, com a vaquinha, e pegava o pó de café, botava no copinho, botava um papel de pão e a gente ia para casa. Não foi uma nem duas vezes que eu estou em casa e a Dona Maria batia,
Dona Joana, Dona Teresa, Dona Rosa, Dona Elza. Que foi, Dona Rosa? A senhora tem um copinho de arroz aí? E a gente tinha pouco arroz, mas mamãe ia lá no pouco que tinha, tirava um copinho de arroz e entregava na mão da Dona Rosa. Oh, que saudade desse tempo, em que nós não tínhamos muito, mas nós tínhamos amados amigos, nós tínhamos vizinhos que se preocupavam. Esses dias eu estava na igreja, pastor, e Deus me mostrou um moço, e o Senhor disse para mim: observa ele. E eu comecei a olhar ele. Ele veio um mês com a mesma camisa para a igreja, e a camisa era do Capitão América. Todo culto ele vinha com o escudo do Capitão América. Culto da palavra, Capitão América. Culto de libertação, Capitão América. Culto de domingo, Capitão América. Culto de Santa Ceia, Capitão América. E para mim o Espírito diz assim: você vai fazer o quê? A gente às vezes está acostumado a olhar para os irmãos, olhar que só tem um sapato, só vem com uma saia, só vem com um vestido, só tem a mesma camisa. Ou essa camisa do irmão parece que já vem andando sozinha para a igreja. O que você está fazendo para mudar isso? Irmãos, quando eu notei aquilo, chamei o tesoureiro, disse: me dá tanto. E ele trouxe um valor, e eu comprei umas 6 camisas. E quando aquele moço não pensou, chamei ele sozinho, disse: olha, Jesus que mandou. Pastor, o senhor sabia o tamanho dele? Eu não, mas Jesus sabia. Deu certinho. Agora ele vem com a camisa do Capitão América uma vez no mês. Porque, não abandonou, ele deve ser fã do Capitão América, Super Marvel. Deve ser fã dele. Mas a gente precisa dar frutos. É muita folha, é muita gente batendo no peito, dizendo que que tem, que faz, que pode. Irmão, a gente não pode nada. Eu tenho 2 posições a tomar na igreja. Eu posso ser um abençoado ou ser um abençoador. Já pensou nisso? Jesus me torna um abençoador. Você recebe para você repartir. Aquela figueira, ela aponta para cada um de nós aqui. E todas as vezes que alguém nos busca e sai sem o alimento, Jesus está dizendo: você tem mais uma prorrogação, mas se você não der fruto, eu também virei contra ti e farei o que fiz com a figueira. Que Deus nos desperte, porque ninguém que está com fome quer só oração. Ah, pastor, eu não tenho nada o que comer na minha casa. Jesus abre as portas para ele, Jesus abençoa o salário dele, Jesus Cristo muda a sorte dele. Aí você levanta, dá a paz do Senhor e manda embora? Chama o agente da assistência social. O que a gente tem aí na despensa? A gente tem que tratar da alma, do espírito e também do corpo. Pastor, mas é um aproveitador, é com ele e com Deus. Se você não der, vai dar bicho. Então dá, porque o Deus que é o dono da obra, é o Deus que manda, é o Deus que supre, é o Deus que dá e guarda. Irmãos, que Deus te abençoe. Essa parábola tem muito a ver conosco. E Jesus aqui não representa os crentes, representa a todos que precisar dos crentes. A todos que te pedir, dá, é o que a Bíblia diz. Não retenha, dê. Porque para o mundo, quando você dá, você diminui.
para o reino do céu, quando você partilha, mais te é acrescentado. Tem base bíblica nisso? Tem. Elias na casa da viúva de Serepta: o que eu tenho só dá para mim e para o meu filho, vamos fazer o último bolo de refeição e vamos morrer. O profeta disse: tudo bem, vai lá, faz um pequeno pedaço para mim, e depois faz para você e para os seus filhos. O profeta não pediu tudo. O profeta não disse: deixa de pagar a tua conta para trazer a oferta. O profeta não fez isso. O profeta disse: tira um pedaço pequeno para mim, e depois você faz para ti e ao teu filho. E a Bíblia diz que a mulher creu na palavra do profeta. E eu vou dizer: não vai acabar a farinha da panela e nem o azeite da botija. Quando você abrir mão do velho, abre as mãos para receber o novo, porque Deus está mandando provisão para aqueles que se tornarem alimento para o necessitado. Tá bom, irmãos? Quando a roupa tiver mais de um ano dentro do guarda-roupa, pode dar que tu não vai usar mais, né? A gente fica com uma roupa há 10 anos e a gente pensa que vai usar de novo. Dá véia, porque a nova está chegando para você. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, pastor Edson. Amém, glória a Deus.